Já estamos de volta. Alergia alimentar é o tema de hoje. Roberto Lacerda respondendo as nossas perguntas, que é alergologista, né, tarimbado no assunto. E quais as formas de tratamento para quem é alérgico, tem algum tipo de alergia alimentar, Roberto? Então, depende do tipo de alergia alimentar. Então, basicamente, se tratando da alergia a leite de vaca, a opção é trocar o leite de vaca na infância pelo leite de soja ou leites especiais, são leites hidrolisados, parcialmente ou totalmente hidrolisados, que são leites caros, que existe um programa do governo federal junto com as prefeituras e o estado que fornece esses leites. Tipo, são três basicamente, o Pregolmin, o Alfarré ou o Neocate. São esses leites especiais, são fornecidos à criança, aí vai se observando clinicamente, porque a maioria dessas crianças tem a PLV, que é alergia à proteína de leite de vaca, à medida que vai crescendo, ele vai deixando de ser alérgico. Então, João pode deixar de ser alérgico com 1 ano, 2, Maria com 3, 5 anos, isso tudo depende da carga genética que o paciente tem. Então, para leite de vaca, a exclusão do leite de vaca e essas dietas com outras formas. Porém, para ovo, tem que fazer a dieta de exclusão e esperar que de uma certa hora ele também deixe de ser alérgico. Mas tem alguns alimentos que são para a vida toda em geral. Amendoim, que é a alergia alimentar mais comum nos Estados Unidos. Alergia a crustáceos, geralmente é para a vida toda, infelizmente. Camarão, caranguejo, lagosta, siri. E as nozes também duram por muito tempo para a vida toda. Não existe vacina para alergia alimentar. Sério? Sério, nem no Brasil e nem nos Estados Unidos, que é um país mais evoluído. O que acontece especificamente com alguns alimentos, aquelas crianças com 6, 8, 10, 12 anos, por exemplo, que têm alergia a leite de vaca, alguma nozes, né? Pode-se fazer o que chama de indução da tolerância oral, que pega aquela criança que quando toma leite, por exemplo, um sorvete ou um chocolate incha, tem uma reação anafilática, aí uma vez por semana você vai introduzindo pequenas quantidades do alimento diluídos sob supervisão médica no hospital, porque tem risco de morte por reação anafilática e parte desses pacientes vão se tornar tolerantes. Porém, é o seguinte, aquela criança que foi induzida à tolerância no hospital, ele vai ter que todo dia tomar leite. Porque se ele parar de tomar leite, ele vai voltar a ser alérgico do mesmo jeito. E qual teria alguma forma de prevenção, de se prevenir, né, desse tipo de alergia? Ou somente se abstendo dos alimentos que causam alergia seria a solução? Não, basicamente é aquela velha frase, leite materno nas primeiras horas de vida, exclusivamente e por tempo prolongado. Quanto mais a mãe amamenta por tempo prolongado, sem introduzir leite de vaca precocemente, menor a chance da criança ter a PLV, que ela já é proteína de leite de vaca. Esses outros alimentos a gente vai ter que introduzir na hora certa. Introduzindo na hora certa, a chance vai ser apenas de 5% de evoluir para algum tipo de alergia alimentar. Então lembrar que 95% das crianças e adultos não têm alergia alimentar e só 5% vão ter algum tipo de alergia alimentar. Detalhe, é comum desses 5% ter alergia a um alérgeno, por exemplo, a leite, a ovo, soja ou crustáceo. 2 é mais raro e mais que 2, 3 alimentos é extremamente raro. Então, quando você ouve aquela história, meu filho tem alergia a tudo que é alimento, então provavelmente foi feito um diagnóstico errado, porque o diagnóstico tem que ser baseado em quê? Na história clínica, no exame físico, nos testes alérgicos, aquelas gotinhas que você coloca e faz um prick teste. No caso, essas seriam as formas de diagnosticar a doença. Isso. Então é o teste alérgico no braço, existe o teste alérgico no sangue e também tem o que chama de dieta de provocação, que é dar o alimento suspeito e observar se de fato a criança ou adulto tem alergia àquele alimento, sempre com supervisão médica, porque
alguns casos têm risco de reação anafilática grave com morte. E o que é a síndrome da alergia oral? Muito interessante. A síndrome da alergia oral são reações específicas na região perioral em alguns alimentos. É mais comum com frutas, mamão, melancia, abacaxi, banana. São reações localizadas na região perioral, dá eritema, coceira, formigamento. Extremamente raro dar reações graves, tipo reação anafilática. Também é muito comum em pacientes que têm alergia a látex, que aí vai ter o que chama de síndrome látex fruta. Ele tem alergia a látex, mas dá reação cruzada com banana, kiwi, abacate, mandioca. Então o sistema imunológico confunde a proteína do látex com um desses alimentos e dá reação perioral. Tem pessoas, doutor Roberto, que têm um tipo de alergia, uma sensibilidade muito maior. A gente ouve casos muito interessantes, pessoas que deu um beijo, né, em uma pessoa que tinha acabado de comer amendoim e essa pessoa ter um choque anafilático, né? Então, esses seriam os casos mais graves da doença. Sem dúvida, esses são os pacientes que têm maior risco de morte por choque anafilático, edema de glote, arritmia cardiorrespiratória. Então, isso é interessante porque isso aí são os pacientes de alto risco. Então, é mais comum isso aí para ovo, amendoim, crustáceos, nozes e algumas crianças com alergia à proteína de leite de vaca. Esses pacientes têm que ter o quê? Saber que quando colocar em situações de risco, né, a ingestão acidental, o contato com a pele, tem que ter adrenalina injetável e corticoide oral e antihistamínico e às vezes um broncodilatador quando tiver uma crise de asma. Pode ser reversível a alergia alimentar? Quem é alérgico a algum tipo de alimento, ele pode deixar de ser? Que maravilha, isso é muito bom porque a maioria das pessoas vão deixar de ser alérgicos à maioria das alergias alimentares, exceto o camarão, o caranguejo, o crustáceo, as nozes e amendoim, que geralmente é para a vida toda. Que mudanças de hábitos podem ajudar a amenizar, digamos assim, a uma pessoa que tem problemas com alergia a algum tipo de alimento? Então, é fundamental a informação correta. O diagnóstico correto leva ao que chama de acesso a informações corretas do paciente e da família. Então, a família, quando for comprar, por exemplo, alimentos no supermercado, ele vai ter que buscar essas informações nos rótulos de alimentos. Então, hoje em dia, você vai comprar um alimento, ele diz assim no rótulo, não contém glúten. Isso ajuda os pacientes que têm intolerância a glúten, que é a doença celíaca. Foi aprovada a nova lei que vai dizer especificamente desses alimentos assim, não contém leite de vaca, não contém ovo, não contém soja, não contém amendoim. Por quê? Não contém lactose. Isso, mas no caso da lactose é a intolerância, lembramos, né? É verdade. Então, aí isso vai ajudar. Por quê? Imagina se você vai comprar um alimento e tem lá caseína. Qual alimento que você consegue identificar? Então, é difícil para a maioria das pessoas, mas caseína é uma das proteínas do leite de vaca. Gliadina, que é a proteína do glúten, às vezes tem lá o nome gliadina e não, entendeu? Então é fundamental que essa lei foi aprovada, que vai seguir o padrão americano, que é de forma a colocar em negrito, facilmente visível no supermercado, nos alimentos, no rótulo, dizer assim, não contém leite de vaca, não contém soja ou contém leite de vaca, para o paciente não ingerir de forma acidental o alimento que ele é alérgico. Então as pessoas também devem ter cuidado, principalmente aquelas que costumam comer fora de casa. Fundamental. Então chegar no restaurante, hoje já existem restaurantes já que, por exemplo, a intolerância a glúten não contém, o cardápio para os alimentos, os pacientes que têm doença celíaca. Então tem que falar de forma bem transparente para que não tenha o que chama de ingestão acidental e risco de morte ou reações graves, ou até mesmo você perder um dia agradável, uma noite agradável por conta da ingestão acidental de um alimento que você é alérgico. Aparecendo os sintomas, procurar um profissional da saúde. Isso, mas o paciente tem que estar alertado que ele tem que andar com kit urgência, que é adrenalina,
antihistamínico, corticoide, porque ele já faz o uso dessas medicações onde ele ingeriu acidentalmente o alimento e procurar um pronto-socorro de urgência. Em caso de suspeita, procurar um alergologista. Tanto o alergologista como o gastro são capacitados para tratar alergia alimentar, porque nem toda alergia alimentar é mediada por IgE, que é a imunoglobulina, que a gente fala o anticorpo da alergia. E alguns tipos de alergia alimentar são mediadas por linfócitos, que vão ter só, basicamente, sintomas gastrointestinais, que o gastro também vê com frequência. Que dicas o médico Roberto Lacerda daria para as pessoas que sofrem com o problema, que é a alergia alimentar? É fundamental rever esse diagnóstico, porque, sabidamente, a maioria dos pacientes que acham que tem alergia alimentar, ou a maioria das famílias que acham que a criança tem algum tipo de alergia alimentar, a maioria não tem alergia alimentar. Lembrando que 95% da população não tem alergia alimentar e só 5% tem alergia alimentar. É o caso muito comum do chocolate. Muita gente divulga a fama que o chocolate é alérgico, mas a alergia ao chocolate é extremamente rara. Obrigada, Dr. Roberto, por sua participação aqui no Viva Saúde. Obrigado pelo convite. Infelizmente, o Viva Saúde vai ficando por aqui. A gente volta a se falar no próximo programa, mas continue mais do que ligado aqui na tela da sua TV Assembleia, canal 40.2. A gente se fala no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.